E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. A obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Continuando o nosso estudo, estamos no capítulo 36, O Sonho. No programa passado, nós continuamos a estudar as orientações da mãe de André Luiz para ele em desdobramento, no caso, né, desdobramento pelo sono de André Luiz, que foi ter com a sua mãe numa colônia superior a Nosso Lar. E ela está aproveitando aqueles minutos breves para orientar o máximo que ela possa, né, com os bons conselhos de mãe, porque mãe é sempre mãe, no corpo ou fora dele, né? E para as mães, os filhos são sempre crianças e precisam de orientação. Então, ela continua orientando ele, principalmente sobre a questão do trabalho. Ela falou algumas coisas importantes, como dizendo para ele que ele não se sinta sozinho, que ele possa sempre ajudar aqueles mais necessitados, porque ela entende, né, que ele foi médico na Terra, mas no mundo espiritual a medicina é bem diferente da medicina aqui do mundo corpóreo, e que ele não se envergonhasse, que ele trabalhasse. E ela veio orientando ele também, dizendo que ele não está sozinho, que ela sempre o acompanha em todas as situações, que Deus, Jesus e os bons espíritos também acompanham a todos nós. E falou também para ele a questão do bônus hora, da remuneração que acontece no mundo espiritual em várias colônias, inferiores e superiores. Todos aqueles que trabalham recebem pela hora trabalhada. Mas o mais importante foi que ela disse para ele que Deus é que vai qualificar essa hora, que somente a Deus, né, pertence o critério quanto à qualidade, quanto ao valor da hora. Isso ela explicou para ele, foi o que a gente viu no último programa. Então agora nós Tereza, vamos continuar. Só concluindo um pouquinho esse raciocínio do programa passado, porque ela fala que, o que você comentou agora, o conteúdo da hora, o valor da hora pertence a Deus, tem uma... exclusivamente. Não, então aí não tem dúvida. Não tem dúvida. Tem uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, que ele diz assim: servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Então ele está dizendo para que todo trabalho nosso no bem, e trabalho no bem, gente, significa, começa dentro de casa, não é? Servindo, para que nós treinemos isso, é um treinamento, servir de boa vontade, fazer aquilo como se fosse, raciocinando sempre, como se fosse não, porque raciocinando sempre, isso aqui é para Deus, eu estou fazendo isso aqui é para Deus, é para Deus, é para Deus. Então, isso a gente treinar, tem que acostumar a falar isso, nessa ideia. E essa aí é uma página que o Emmanuel coloca no livro Fonte Viva, que o título é Sirvamos. E no último parágrafo dessa página ele diz assim: em todos os lugares do vale humano, quer dizer, aqui na Terra, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Só que servir ao Senhor e não às criaturas não é para abandonar as criaturas, é para servir as criaturas com amor, porque é o Senhor. Isso. Seja quem for. Então esse é o treinamento. É difícil, mas é o treinamento, que é o que ela estava dizendo aqui também para o André Luiz. Isso. Então nós vamos começar a ler. Nós estamos
no parágrafo 19, não no comecinho, nós vamos começar a partir da sexta linha. Na bonificação exterior pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas, no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores, a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida. Assim, aí ela vai fazer uma cooperação. Então, o que ela disse nessas linhas que a gente leu? Da Terra, a parte exterior do trabalho, ela muda o tempo todo. Vai ter prestador de serviço, vai ter empresário, patrão, que vai... agora entra tal hora, agora sai tal hora. No outro dia eu vi na internet, numa empresa de alimentos, eu acho. A dona da empresa falou assim, quem bateu o ponto dançando vai ganhar 15 minutos na hora do almoço. Muito interessante, achei muito legal essa iniciativa dela. Então, por quê? Porque a pessoa, não é, ela já começando o dia, dançando, alegre, não tem como você dançar de cara amarrada. A pessoa vai produzir mais e melhor, mesmo ficando no almoço mais 15 minutos. Muito interessante, isso é uma jogada muito esperta da empresária. Todo mundo dançou, porque ela filmou esse experimento, né? E todo mundo dançou. No trabalho do meu filho, quando ele vai presencialmente, ele pode ir com a roupa que ele quiser. Tem lugar para descansar, eles têm, assim, tipo poltronas, tem escorrega. Então é isso que ela está dizendo, ó. O patrão na Terra, ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele muda, hora de um jeito, hora de um outro, você trabalha assim, com essa roupa, nesse horário, fora do horário. Isso muda toda hora, é isso que ela está dizendo para ele, né? Está começando a dizer. Isso acontece. Beleza. Aí, mas só que ela vai concluir, né? O resto. Peraí, ela fala assim, ó, modalidades de experimentação que o senhor concedeu oportunidade. Então, as coisas vão evoluindo, vão mudando. Você falou aí desse caso do ponto. Do ponto. Então, eu estou trabalhando num local agora, e tudo é pela internet, e aí todo o setor está assim, o novo chefe mandou botar no setor assim, pediu por favor, dê a sua contribuição para um serviço melhor. Diga como foi o seu atendimento com o fulano. Mandando dar um nome. Porque tem crítica, mas tem elogios. A pessoa que trabalha com satisfação, o salário é o mesmo. Mas a pessoa trabalha com satisfação, dando ao freguês, ao cliente, aquilo que é o motivo do seu sustento, há um pouco de carinho naquele momento, um pouco de alegria, como a Teresa está colocando, no ambiente também. Então, essas modalidades que ela está dizendo vão evoluindo, e hoje com a tecnologia muito mais ainda. Existem as críticas, mas existem também os elogios. E a pessoa elogiada, ela incentiva ela a continuar, né, naquele procedimento. Às vezes está com um problema em casa. Isso. Mas é aquela questão do valor da hora do trabalho que nós estamos falando. Aí ela continua. Assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na Terra e em outros mundos. Então ela está falando para ele, meu filho, ó, na Terra, pai e mãe agem do jeito que consegue, né? Lógico, né? Que consegue muitas das vezes. Então, como o trabalhador, como o patrão. Ele, né? Ó, cada família lá tem a sua orientação, tem os seus, as suas regras, né? Mas ela continua. Todo administrador sincero é cioso dos seus serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado.
Deus também, meu filho, é um administrador vigilante e um pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Então, ela está comparando também que Deus a um patrão consciente que faz tudo para melhorar o trabalho dos seus empregados, de um pai e de uma mãe que cuida da sua família. Deus faz a mesma coisa. Só que, como ela disse anteriormente, Deus não erra. Nós erramos muitas vezes, como trabalhadores, como pais, como mães, porque nós somos ainda muito imperfeitos, né? E aí ela vai continuar. Toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência. Então, realmente, aquilo que você vai ganhar com o teu trabalho, realmente pode modificar a tua vivência de alguma maneira. Mas todo o valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. Então, o que a gente depreende daqui? Que o trabalho, o nosso trabalho, né, mesmo o trabalho de pai e mãe, que ela está considerando um trabalho muito importante, né, uma tarefa muito importante, ou o trabalho em sociedade, né, um trabalho remunerado, você vai te modificar, vai te dar experiência, mas as experiências espirituais, emocionais, sentimentais, essas vão ficar gravadas em você para sempre. Vão ficar marcadas, né, na tua experiência evolutiva. Então, porque na realidade, o que a gente tem entendido com o nosso aprendizado aqui, com o nosso estudo da doutrina espírita, é que a gente encarna para melhorar o comportamento, fazer com que o nosso espírito ascenda a níveis superiores de sentimentos, de emoções, não é? De conhecimento. E não importa o trabalho, onde a gente vai fazer essa realização. O que importa para Deus é como a gente está desenvolvendo aquela tarefa. Seja ela de um jardineiro, seja ela de um médico, seja ela de um político. É como a gente está desenvolvendo. Será que eu melhorei o meu relacionamento com as pessoas que eu atendo? Né? Isso é que importa para Deus. Será que eu me tornei uma pessoa mais paciente, sendo político, sendo médico, sendo jardineiro, sendo professora? Porque em todas essas áreas profissionais vão existir momentos que a gente vai ter que dar testemunho de paciência, de calma, de alegria, né? De boa vontade. Então, o que ela está tentando dizer para ele é o seguinte: meu filho, qualquer tarefa que você realize, seja médico, seja de faxineiro lá nas câmaras, né? Se ligue no como você está fazendo a tarefa, não qual a tarefa. É isso que todos nós, né, que estamos estudando o Espiritismo, devemos meditar. O estudo serve para isso, né? Será que, como o Marco colocou, será que no meu trabalho eu estou sendo mais alegre, mais paciente, mais cordato, tenho mais boa vontade? Porque para a vida eterna, o que interessa é isso, é como a gente está melhorando os sentimentos, as emoções, não é? É como a gente está lidando com esses nossos sentimentos. E aí mais um raciocínio em cima disso, o verdadeiro proveito do tempo de serviço. Nós temos no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec coloca
o evangelho, um trecho do evangelho de Mateus, que é a parábola dos trabalhadores da vinha, em que, eu não vou contar a parábola toda, mas é aquilo que alguns se escandalizam, o personagem da parábola, porque os que chegaram na última hora para trabalhar receberam o mesmo dos que chegaram antes. E aí há questionamento. Aí Allan Kardec coloca uma mensagem no item 2 desse capítulo. Os últimos serão os primeiros, em que ele começa assim: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar. Então, tudo está relacionado à boa vontade. Então, o valor da hora que ele trabalhou, ele teve oportunidade na última hora. E mais adiante, ele diz assim: bons espíritas, que é a mensagem de Constantino, que Kardec coloca. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Então, é pelo conhecimento que ele está falando aqui. O planeta está em transformação, a casa está em reforma. Ela vai ser reformada, vai melhorar. E vão ficar na casa melhor, nessa casa melhor, né, mais bem estruturada, com mais harmonia, e com a sociedade mais justa, aqueles que corresponderem ao ambiente que vai ser formado. E esses estão fundamentados na boa vontade do seu trabalho. Então, que nós possamos exercitar isso diariamente, raciocinar em cima disso, mudar a nossa ideia e raciocinar e exercitar, para que nós não percamos esse trem, vamos dizer assim, né? Não é mais essa oportunidade que está nos sendo dada por Deus. E aí ela continua: é por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Porque para você exercer as suas virtudes, você vai ter que muitas das vezes renunciar aos teus interesses pessoais, não é? Então, ela está dizendo que a remuneração divina é diferente da remuneração humana. E para completar o que ela está dizendo, né, pelo que a gente viu, a remuneração humana tem falhas, mas a divina jamais, porque Deus nos conhece a todos, nos conhece os nossos mais profundos sentimentos, né? Como Marco leu na pergunta do Livro dos Espíritos, os espíritos sabem às vezes até o que a gente quer esconder da gente mesmo. Da gente mesmo, ocultar da gente mesmo, né? E cada vez que a gente evolui em conhecimento, como ela diz aqui, né, que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender. Então, a gente percebe isso na nossa vida. Aos poucos, a gente que vem estudando a doutrina espírita, e isso serve, eu acho, para qualquer filosofia que se estude, quanto mais você se dedica a ela, mais a sua visão vai se ampliando. É Deus, na realidade, como ela diz aqui, nos concedendo mais sabedoria. Quando eu li o livro Nosso Lar a primeira vez, eu não vi nem a 10ª parte do que a gente está vendo agora estudando juntos, todos nós. Nós aqui, eu e Marco e vocês aí. A gente já está, graças, né, com a permissão de Deus, com a graça de Deus, a gente já está conseguindo entender muito mais. É disso que ela está falando, porque Deus concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender. Agora, ele dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Então, aí já é a parte prática do aprendizado. Então, aquele que já aprendeu, que já tem mais sabedoria e já consegue aplicá-la, e Deus vai conceder mais vida, não é? Vida é aquela vida que Jesus falou, né? Que diz que veio trazer para nós vida em abundância. E vai ter mais alegria, porque já está aprendendo a doar-se,
além de doar coisas, né? Já está aprendendo a viver. Para nós fica até difícil comentar sobre isso, porque a gente ainda não sabe renunciar. A maioria de nós, não é? A gente sabe como tem que fazer. A prática, a gente não tem essa experiência. E fica difícil falar do que a gente ainda não faz. Né? Pelo menos essa que vos fala. E às vezes, gente, nós nos iludimos muito em certas atitudes corriqueiras do dia a dia, dizendo que é renúncia. E às vezes não é. Para que a gente tenha, por isso a gente tem os exemplos nos livros. E falando em renúncia, não tem como não dizer do livro intitulado também Renúncia, que é a história de um anjo, Alcione, ditada por Emmanuel. História real, é um romance sim, mas é um romance repleto de ensinamentos. Ali realmente é a renúncia. Então, quem quiser saber o que é renúncia, é só ler o livro e é aquilo ali. Não que nós vamos fazer o que ela fez, não é? Mas nós temos que saber o que é para fazer. É para fazer isso, o ensinamento já nos dado, né? Então ela que era a dona, né, do... Isso, o romance a gente, quem gosta de ler... Ela era a dona lá do castelo, né, da mansão. Da mansão do pai. Da mansão do pai, e a madrasta colocava ela para lavar as roupas. Ela não podia dizer que ela era a dona, porque ela ia causar um problema sério para a madrasta. Então, amar o inimigo, está embutido ali, bendizer aquele que vos odeia, tudo o ensinamento de Jesus está ali. O nome do livro é Renúncia, não é à toa. E falando dessa questão do ensinamento de sabedoria, Tereza, ainda tem algum tempo, nós podemos nos reportar a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Resposta: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece a ti mesmo. Então é o autoconhecimento. O conhece a ti mesmo, em que mais adiante, Santo Agostinho, um trecho da resposta é longa, ele vai dizer assim: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstâncias. Então é para dirigir para nós mesmos essas perguntas. Como ela está dizendo aqui, né? Deus concede sabedoria, o que gasta tempo é aprender. E o conhecimento, o autoconhecimento é o maior aprendizado que nós temos que fazer enquanto encarnados. Nós ganhamos um corpo emprestado, uma máquina maravilhosa para que nós fizéssemos uma permanência aqui na Terra para isso, para a evolução. E ela não passa sem o autoconhecimento. Porque como é que eu vou saber reconhecer que eu tenho que melhorar se não reconhecer meu erro? Não é? Fica difícil. Então, esse conhecimento, esse autoconhecimento é necessário para nós todo momento, todo dia. Tem que fazer isso, é obrigatório. É uma necessidade nossa. E aí, vamos ao ler o último parágrafo, mas não vamos concluí-lo. Fica para o próximo programa, porque nós já estamos terminando. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente. Qual menino que adormece após a lição, perdi a consciência de mim mesmo, para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. Acho que ele não, é por isso que ele foi só, Tereza, porque se ela fosse lá no nosso lar, não ia deixar ela ir embora, não. Então, aí a gente terminou de ler esse último parágrafo, mas só lemos. Vamos comentar sobre ele no próximo programa. Muito obrigado a todos pela paciência de nos ouvir. Que Deus abençoe vossos lares, que a paz de Jesus esteja em vossas vidas. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.